paz do Senhor a todos meus amados irmãos e a todos meus queridos amigos do YouTube. Amém? Esta que vos fala é Obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos o clamor da madrugada. E hoje nós vamos clamar pela libertação dos vícios e espiritual. Esses últimos dias muita gente me fez esse pedido. Então vamos clamar? Vamos, amados, porque tem muitas pessoas que estão sofrendo com isso. Além deles sofrerem o problema do vício, ainda sofre perturbação espiritual. Então vamos clamar aí. E quero pedir a vocês que se firmem aí na fé. Se puder ficarem de olhos fechados, ficam. Se quiser ficar olhando para as fotos, determinando a bênção na vida desses que estão sendo aí na foto, abre os olhos determinando a bênção. Fique do jeito que você sentir o mais forte a presença de Deus, para que a resposta venha para a sua vida e para a sua família, para o seu familiar. Amém? Então vamos agora na palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 44. Eu vou ler a partir do versículo 21. O título é A Promessa de Livramento. Versículo 21. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo. Ó Israel, não me esquecerei de ti. Veja bem, aqui está falando de Jacó. Israel, vocês sabem que é a mesma pessoa, certo? Jacó recebeu o nome de Israel. E eu falei anteriormente, ontem, né? Que quando Deus fala assim, Deus não está se referindo a uma pessoa. Deus está se referindo a um povo. E que este povo também nós estamos fazendo parte. Então, quando nós ouvimos Deus falar desta forma, podemos acreditar que Ele está falando conosco também. Mas Ele dirigiu esta palavra para este povo em uma época em que o povo andava na rebeldia. Deus havia abençoado e estava dando tudo certo para eles, e eles viviam em momentos de regalias, muitas festas, muitas danças, mas também havia muitas profanações, e eles adoravam muitos ídolos. Se vocês analisarem no capítulo 44 e nos versículos anteriores, está aí Deus falando sobre as idolatrias, que eles faziam ídolos de imagens de madeiras e adoravam. E Deus vivia falando isso para eles, que estava errado. Deus alertava eles através dos profetas sobre os cativeiros, que se eles continuassem na rebeldia, eles iriam perder as suas terras. Eles não quiseram dar ouvido. Nesta época aí, Deus já estava falando do que iria acontecer com eles depois que voltasse do cativeiro. Porque eles estavam em um momento de glória, Deus estava irado com eles e estava prometendo bênção. Mas era uma bênção que Deus já estava dizendo que iria dar para eles, porque também estava falando do cativeiro, dos momentos que eles iriam sofrer. E Deus quis deixar bem claro para eles que eles iriam pagar pelos seus próprios erros, caso eles não se convertessem antes. Porque se eles se convertessem, eles iriam estar livres do mal. Mas se eles não se convertessem, eles iam sofrer os castigos, as maldições que haviam sido proferidas na época de Moisés. Porém, Deus não ia abandonar, porque o amor de Deus era muito forte por eles. Muitas vezes, queridos, as pessoas hoje também é do mesmo jeito. Estão fazendo as coisas erradas, estão provocando a ira do Senhor. E são alertadas de diversas formas. E às vezes as pessoas não querem dar ouvido, mas estão sendo alertadas, estão sendo orientadas. E a família luta para ver se o familiar se converte, se transforma, e eles não querem dar ouvido. Então Deus está falando também com aqueles que não querem dar ouvido à voz de Deus, mas mesmo assim Deus continua amando. E se Deus pesar a mão, é com amor, para a pessoa se consertar
Porque quando a pessoa paga o preço aqui na terra e se converte e depois morre e recebe a salvação, vale muito mais do que se ela viver a vida toda de regalias em pecado, de pecado em pecado e morre pecando e depois vai para o inferno. Então é isso que Deus quer, chamar a atenção dos seus filhos para que eles se convertam e assim recebam a bênção que Deus tem preparado no seu reino para ele. Então vamos dar prosseguimento sabendo que esta palavra é para nós. Versículo 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai, vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Olha, Deus ordenando que a natureza, o universo se alegre e rejubile pela remissão que Deus fez a Jacó e a Israel. E vocês sabem que esta palavra de remissão, ela foi concretizada com a morte de Jesus na cruz. E vocês sabem também que Jesus morreu por todos nós, nos deu o direito de recebermos a remissão de todos os nossos pecados. Prosseguindo, versículo 24. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras, olha, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. Amado, este sábio aqui não está se referindo às pessoas que receberam a sabedoria do típico de Daniel, às pessoas que têm conhecimento, não. Este sábio aqui está se referindo àqueles que se acham altos sábios, sabedores de todas as coisas, mas não é uma sabedoria que vem de Deus, é uma sabedoria daqui mesmo, deste século em que vivemos. Tem muitas pessoas consideradas sábios que não são do lado de Deus, não tem o Espírito Santo na sua vida. É uma sabedoria intelectual, outras é sabedoria espiritistas. É destes sábios que Deus está aqui relatando. Não é dos sábios que recebem a sabedoria por meio do Espírito Santo na sua vida. Não. Prosseguindo, versículo 26. Que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Que digo a Jerusalém, ela será habitada. Olha aí, vocês entenderam aí? Que digo a Jerusalém, ela será habitada. Mas ela não é habitada? Ela não está habitada? Ela não está cheia de povos? Pois bem, Deus falou isso foi para quando o povo estivesse lá no cativeiro, que iria perder as suas terras, Jerusalém iria ficar desabitada por completo. Na época de Isaías, eles ainda não tinham ido para o cativeiro, não. Só havia profecia. Mas Deus já estava falando aqui que eles iriam ter as suas terras de volta. Então, prosseguindo aqui do mesmo versículo 26. E das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, olha, eu as levantarei. Ruínas, viu? Já falou de ruínas, que elas iriam ser destruídas, né? Deus está dizendo que irá levantar. Versículo 27. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém,
será edificada, e do templo será fundado. Aí, Jerusalém será edificada, sendo que ela já tinha sido, mas aqui seria edificada novamente. Olha como falou aí do rei Ciro. Vocês lembram da campanha de Daniel, que a gente falou uma vez sobre esse rei? Nós falamos na campanha de Daniel e falamos também um dia aqui nessa campanha sobre este rei que libertou o povo de Israel. Aqui Deus está dizendo, o meu pastor. Prazer que Deus tinha em falar nesse homem, sendo que nessa época este homem nem podia imaginar que um dia ele fosse existir. A profecia surgiu muitos anos antes dele vir. Por quê? Porque é profecia. É de Deus, profecia verdadeira, é Deus que fala que vai fazer, e aí chega na época, acontece. Então Deus já estava falando aqui desse rei Ciro que iria libertar o seu povo do cativeiro lá da Babilônia, porque era o rei de Babilônia que iria levar. Mas depois o rei Ciro indo assumir as terras de Babilônia, e ele sendo rei persa, né? Então, a primeira coisa que ele iria fazer era libertar o seu povo. Como nós vimos aí um dia no livro de Esdras, ele pronunciando a liberdade do povo que estava no cativeiro. Então, queridos, muitas vezes a profecia vem muito antes dos acontecimentos e a gente nem sabe por que está tendo essas profecias. Por isso que nós devemos nos apegar com Deus mais e mais, porque diante de tantas moléstias que hoje têm acontecido, ela não atinge a vida daqueles que confiam em Deus e nem na sua família, porque Deus permite as moléstias, mas Deus protege e guarda os seus. Amém? Então vamos de clamor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu levanto a ti este clamor a favor deste teu filho, a favor desta tua filha, Senhor, que está precisando de milagres na sua família. Quantas mães, Senhor, que não estão suportando a transgressão dos filhos. Filhos que se desvirtuou, que andou nos caminhos errados e hoje são dominados, escravos dos vícios. Da mesma sorte são os maridos, que têm provocado sofrimento tanto na vida dos pais como da sua própria família, das suas esposas. Filhas que também têm provocado este sofrimento na vida dos pais e do seu companheiro, e pessoas que têm provocado sofrimento na vida dos seus próprios filhos. Pai, eu clamo a ti, Senhor, para que nesta casa que tem um representante teu, que é a luz que está brilhando nas trevas. Às vezes não é só um representante, são várias pessoas dentro de um lar que estão unindo aí a sua fé e clamando para que haja mudança na família. Então escuta, Senhor, escuta o nosso clamor, escuta a nossa petição, para que haja libertação, meu Pai, na vida destas pessoas que precisam serem libertas das correntes do diabo, serem livres das cadeias infernais, e que esses demônios malditos das drogas sejam repreendidos da vida deles. Esses demônios malditos dos vícios sejam arrancados e desalojados da vida destes garotos, destes homens, destas mulheres, e sejam lançados no inferno. Em nome de Jesus, toca na mente, toca no juízo, toca no coração, Senhor, e repreende essas malignidades, Pai. Quantas mães de família, quantas mulheres de família, quantos pais de família, Senhor, que não suportam um final de semana, porque só é preocupação de saber por onde é que anda o familiar. Quando é dia de semana, eles ficam tranquilos porque vão para o trabalho. Mesmo assim, ainda existe muitos que estão desempregados e é a semana toda ajuntado com pessoas que servem de maus exemplos, pessoas que são de péssimas influências, falsas amizades, pessoas erradas.
e tem se ajuntado a esse tipo de gente e a sua vida se torna cada vez pior. Clamo a Ti por Tua misericórdia na vida, Senhor, do familiar desta pessoa. Liberta eles, meu Deus, tira eles dos caminhos errados, das más companhias, Senhor, das péssimas influências. Entra com milagre de libertação, Pai. Repreende esse demônio maldito, perturbador, que fica tentando influenciar e ainda fica tentando convencer de que a vida não vale nada para eles. Ainda fica tentando colocar perturbação na mente deles para eles tentarem o suicídio. Que esses demônios sejam repreendidos da vida desses jovens, da vida destes homens, destas mulheres. Esses demônios malditos, perturbadores que têm atuado por causa dos vícios na mente dessas pessoas, que sejam agora repreendidos e lançados no inferno. Em nome de Jesus, toca, Pai, na mente, toca no coração. Injeta o Teu poder de unção, meu Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, do familiar desta pessoa. Esta pessoa que sonha tanto em ver o seu familiar liberto. Esta mulher, Senhor, que já sofreu tanto a vida toda pelo seu filho, querendo ver ele convertido, e parece que ela não vê, não consegue enxergar a mudança. Mas se Tu queres, Tu pode mudar, Senhor. Como se muda da água para o vinho, Tu pode mudar a mente, o coração e o juízo e transformar a vida deles. É o que eu Te peço, meu Deus, porque eu sei que Tu nos ouve e nos atende, e eu determino a mudança completa na história desta família, este familiar totalmente liberto pelo Teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, fiquem na paz, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Aleluia.